Hoje, vamos finalmente nos aprofundar no projeto Panspermia e explorar em detalhes cada aspecto dessa inovação, que abre novas fronteiras no campo da fermentação. Como essa cerveja aqui, uma Belgian Blonde Ale, feita da fermentação ao copo em 48 horas com um frescor inigualável. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, eles vão estar disponíveis nos cards. Neles, apresentamos uma introdução essencial sobre a fermentação heterogênea, conceito-chave para compreender a fundo o conteúdo de hoje, e também discutimos a história da imobilização, traçando a evolução das tecnologias que tornaram esse projeto possível. Antes de seguir, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque agora vamos direto aos aspectos técnicos que sustentam o projeto Panspermia. Mas antes, cheers! O objetivo desse vídeo é apresentar de forma detalhada as vantagens do nosso biocatalisador, explicando o seu princípio de funcionamento, diferenciais e desempenho. Vamos também iniciar o módulo central do projeto Panspermia, analisando cada componente do equipamento desenvolvido. Além disso, faremos uma análise técnica do nosso bioreator e, ao final, vamos discutir os ciclos de fermentação e as diferentes possibilidades operacionais que eles oferecem. Em cada um desses tópicos, vou tentar demonstrar na prática cada aspecto. Vamos lá? Agora vamos focar no nosso biocatalisador, entender o seu design e o funcionamento que favorece uma transferência de massa otimizada. Vamos explorar como a eficiência do processo de imobilização impacta diretamente no desempenho do sistema e torna viável a condução de múltiplos ciclos de fermentação. Tudo isso graças à excelente adaptação da levedura ao microambiente interno do biocatalisador, o que garante estabilidade, repetibilidade e alto rendimento durante a operação. Nessa etapa, apresentamos uma representação dos caminhos difusionais dentro da nossa matriz, do nosso biocatalisador. Esta estrutura foi projetada para facilitar a entrada dos açúcares fermentáveis, como a maltose e maltotriose, além dos componentes nitrogenados, como o FANS, os fatores de assimilizações de nitrogênio, até as leveduras imobilizadas, onde ocorre a fermentação. Dessa mesma forma, a matriz também favorece a liberação eficiente dos metabólicos gerados, como o CO2 e os álcools, ésteres, promovendo um ambiente dinâmico e altamente funcional. O nível de retenção celular é tão eficiente que, ao final do processo fermentativo, são detectadas quantidades mínimas de célula livre no meio, comprovando a eficiência da imobilização. Mas, para garantir um processo de fermentação completo e eficiente, desde um mosto translúcido no início até uma cerveja final clarificada e polida, é essencial controlar diversos fatores ao longo de toda a cadeia produtiva, desde a mosturação até a operação dos ciclos fermentativos no módulo. Quando a etapa de mosturação é conduzida com equipamentos adequados e execução precisa, é possível iniciar a fermentação com um mosto visualmente limpo e translúcido, como estamos mostrando nesse vídeo. Se os ciclos de lavagem do biocatalisador forem bem conduzidos, especialmente a dupla lavagem, que veremos em mais detalhes adiante, o mosto manterá essa transparência mesmo durante a fermentação, devido ao nosso biocatalisador imobilizar a célula de forma eficiente. É natural observar uma leve turbidez nesse estágio, devido à recirculação e à geração de CO2. Ao final da fermentação, alcançamos uma cerveja já bem clarificada, exigindo apenas o resfriamento para maturar alguns compostos residuais e ajustar a carbonatação. O resultado é uma bebida polida, pronta para o copo, como ilustra na imagem que representa o caminho da fermentação ao copo. A fase lag, característica da fermentação com células livres, também está presente na fermentação com células imobilizadas. Inicialmente, ocorre a hidratação do biocatalisador, seguida por uma fase de adaptação, no qual observamos variações na cinética fermentativa ao longo dos primeiros ciclos, à medida que as células de levedura se ajustam ao microambiente interno da matriz. No primeiro ciclo, o tempo de fermentação é naturalmente mais longo devido a essa adaptação celular. A partir do segundo ciclo, há uma redução progressiva nesse tempo, com a estabilização da cinética a partir do quarto ciclo. Quanto à operação, os riscos associados aos ciclos fermentativos variam conforme o desgaste do biocatalisador. Do primeiro ao 10º ciclo, os biocatalisadores mantêm alta integridade estrutural, oferecendo baixo risco operacional. Entre o 11º e o 20º ciclo, classificamos o risco como moderado. Isso se deve às tensões de cisalhamento e atrito no sistema, que gradualmente compromete a estrutura do biocatalisador. Nessa fase,
fase, podem surgir efeitos como aumento da turbidez, exigindo procedimentos adicionais de clarificação e um tempo maior de maturação. Por isso, essa faixa de ciclo é recomendado apenas a operadores mais experientes. A partir do 21º, sugerimos o descarte do biocatalisador, já que o risco de falha operacionais se eleva significativamente, comprometendo a estabilidade do processo e a qualidade do produto. Agora, vamos observar um vídeo do processo de fermentação utilizando nossos biocatalisadores. É possível visualizar o padrão uniforme das cápsulas, o movimento característico de fluidização dentro do bioreator e a formação de CO2, que se desprende e escapa pelas esferas à medida que a fermentação ocorre. No modo panspermia, utilizamos um bioreator especialmente desenvolvido para operar com nossos biocatalisadores. Ele conta com duas peneiras localizadas na parte inferior e uma na parte superior, responsável por reter as cápsulas durante a montagem e o enchimento do sistema, impedindo que seja arrastada para retornar para o fermentador. E a outra na parte superior, cuja função é conter as cápsulas, mesmo diante de fenômenos típicos da fluidodinâmica em transporte pneumático, como o jato de jorro, que é uma explosão localizada causada pelo acúmulo e liberação do CO2. Agora vamos analisar em mais detalhes o fluxograma operacional do módulo. Começamos pelo fermentador convencional, utilizado na fermentação com leveduras livres. A saída do mosto se dá por uma tubulação conectada à parte inferior do cone do fermentador, conduzindo o líquido até o bioreator. Esse circuito possui uma bomba que controla a vazão do sistema, sendo posicionado entre a saída do fermentador e a entrada do bioreator. Ao entrar no bioreator, o mosto passa através da matriz dos biocatalisadores, promovendo a fluidização das cápsulas. Durante esse movimento, o sistema possui uma zona de desaceleração, onde ocorre uma queda de pressão. Nessa região, o CO2 aderido às cápsulas é liberado, permitindo que elas retornem para a parte inferior do bioreator para reiniciar o ciclo. Na saída do bioreator, há uma segunda peneira que retém eventuais cápsulas que tenham sido levadas pelo fluxo, permitindo apenas a passagem do líquido. A tubulação de retorno então conduz o mosto ao fermentador. Dentro do tanque, esse retorno é direcionado ao centro do volume do líquido do fermentador, o que reduz a formação de krausen excessivo nas paredes do fermentador e minimiza a formação de espuma que pode atingir dispositivos como válvula de livre de pressão, incluindo a spoon valve. Ao final da fermentação, é necessário esgotar o bioreator para que todo o volume de cerveja seja transferido novamente para o fermentador. Esse procedimento pode ser realizado de forma simples, apenas desligando a bomba e fechando a válvula de retorno. Nesse momento, as cápsulas continuam gerando CO2, o que cria uma contrapressão suficiente para empurrar o líquido de volta para o fermentador, à medida que a pressão é aliviada gradualmente pela spoon valve. Também é possível injetar CO2 diretamente no bioreator, intensificando a pressão interna e promovendo uma transferência mais rápida do líquido. O design dos nossos bioreatores foi minuciosamente desenvolvido para maximizar a fluidização e otimizar a transferência de massa entre o mosto e os biocatalisadores. Essa eficiência só é possível porque o bioreator foi projetado especificamente para operar em sinergia com o nosso biocatalisador. Todo esse processo de otimização contou com o suporte de simulações avançadas de fluidodinâmica computacional, permitindo ajustar com precisão cada curva, ângulo e elemento do dimensionamento estrutural, sempre buscando extrair o melhor que a engenharia de alto desempenho pode oferecer. Essa combinação de engenharia aplicada e desenvolvimento biotecnológico é o que possibilita os resultados inéditos que temos alcançado. Atualmente contamos com dois modelos de bioreator. Um modelo com acrílico, ideal para acompanhar visualmente em tempo real a dinâmica da fermentação e da fluidização das cápsulas, e um modelo em aço inox que oferece a robustez necessária para processos em escala, permitindo inclusive pressurização ao final da fermentação, viabilizando a carbonatação diretamente do equipamento. Agora vamos ver esses bioreatores em ação, tanto em testes de bancada no laboratório, quanto em operação real dentro de cervejarias parceiras.
Como em qualquer processo, existem variáveis que podem impactar negativamente o desempenho do sistema. Um exemplo comum ocorre quando não se obtém uma boa clarificação durante a mostura, seja por problemas de moagem do malte, composição da carga ou mesmo por um ripple ineficiente, o que pode permitir a passagem de sólidos, como partículas de lúpulo ou tubo frio, para o fermentador. Esses resíduos acabam se manifestando durante a operação do módulo. Quando o mosto começa a circular pelo bioreator, a turbidez se torna evidente e os sólidos maiores começam a ser retidos na parte inferior do sistema. Isso ocorre porque os biocatalisadores atuam também como uma barreira física, contribuindo de forma indireta para a clarificação da cerveja. No entanto, ao final da fermentação, é necessário remover esse material residual. É aí que entra um novo procedimento, a dupla lavagem do biocatalisador. Com o bioreator já esgotado, introduzimos uma corrente ascendente de água filtrada em alta vazão. Esse fluxo promove a agitação das cápsulas, arrastando os resíduos de fermentação, como partículas de lúpulo, tube e leveduras livres, para fora do sistema. Para facilitar a liberação dessas partículas, a parte superior do bioreator pode permanecer aberta. A efetividade da lavagem dependerá da quantidade de partículas acumulada e a vazão aplicada. No entanto, é possível observar rapidamente a clarificação do meio, como mostrado nessa imagem, onde o interior do bioreator retorna a seu estado translúcido original. Após essa etapa, realizamos um novo esgotamento do sistema e preparamos uma solução de cloreto de cálcio a 2%. Essa solução é adicionada até cobrir as cápsulas com o objetivo de extrair qualquer resíduo de cerveja retido no interior dos biocatalisadores, assegurando a integridade e a reusabilidade do material para os ciclos posteriores. Agora vamos acompanhar o vídeo que mostra essa etapa de lavagem, onde começa com a entrada de água no sentido ascendente para arrastar todo o material sólido para fora do bioreator, e logo depois da passagem dessa água a gente já começa a notar uma clarificação do meio até chegar no estado totalmente translúcido. Agora, como podemos ver no fluxograma, realizamos a lavagem das cápsulas para a remoção dos resíduos sólidos. Em seguida, esgotamos o bioreator e adicionamos uma solução de cloreto de cálcio a 2%, com o objetivo de extrair os resíduos de cerveja remanescentes no interior dos biocatalisadores. A partir desse ponto, temos duas possibilidades de condução do processo. Armazenamento das cápsulas. É possível manter o biocatalisador no próprio bioreator ou transferi-lo para bombonas, desde que armazenando sob refrigeração em câmara fria, idealmente entre 0 a 4 graus. Caso a temperatura atinja valores abaixo de zero, será necessário utilizar um agente anticongelante de grau alimentício, como o próprio etanol, para preservar a integridade das cápsulas. Agora, entrando no ciclo contínuo, alternativamente, pode-se manter as cápsulas em contato com a solução de cloreto de cálcio por cerca de 1 hora e depois proceder uma segunda lavagem com a água filtrada para a remoção completa dos resíduos e do sal residual. Essa etapa deve ser monitorada sensorialmente. A lavagem contínua até que não se perceba mais o gosto característico do cloreto de cálcio na água de enxágue. Após isto, basta esgotar novamente o bioreator e seguir diretamente para uma nova fermentação. Naturalmente, se a opção for pelo armazenamento, essa etapa final de lavagem deve ser repetida no momento de reutilização, para garantir a remoção do cloreto de cálcio e eventuais resíduos acumulados durante o tempo de estocagem. Caso haja interesse, posso aprofundar esse tema em um vídeo específico, abordando em mais detalhes os protocolos de dupla lavagem, armazenamento, vida útil, shelf life e cuidados com possíveis contaminação no sobrenadante em períodos prolongados de inatividade. Se quiser esse conteúdo, deixa seu pedido nos comentários. E também, se houver interesse em vídeos dedicados a temas mais específicos como o microambiente das cápsulas, estabilidade genética das leveduras ou mecanismos naturais de defesa contra a contaminação, também é só deixar a sugestão nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. No próximo vídeo, vamos apresentar uma comparação cinética entre a fermentação tradicional e a fermentação realizada com o nosso biocatalisador do projeto Panspermia. Esse estudo inclui um teste sensorial conduzido durante o encontro de artesanais de inverno de 2024, promovido pelo Conserva em Toledo, no Paraná, e trouxe resultados bastante interessantes sobre a performance e o perfil sensorial. Então fica o convite, acompanhe os próximos vídeos e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até lá! Rapaz, isso aí já vou.